Ah, bem, então, boa noite, né? Vamos começar a nossa reunião de hoje. Ah, vou compartilhar com vocês um texto que eu e a Janice estamos trabalhando, que é um texto do Potê, chamado Magia Revelada. É um dos últimos livros dele, que ele escreveu. É um livro que ele não divulgou, ele entregou esse livro para alguns dos amigos dele. E E é muito interessante porque ele traz, assim, até essa parte em que a gente está trabalhando, ele traz muito da experiência dele como magnetizador, né? E nesse texto que foi a minha vez de trabalhar aqui, que a Janice faz a tradução, né? E depois eu digito e ajeito aqui a redação, algumas coisas, né? Do meu pitaco. E eu achei muito legal porque é uma parte do texto que ele começa a falar de quando ele deixou de ser, vamos dizer assim, aluno, tá? De quando ele resolveu assumir a busca dele pelo conhecimento e pelos métodos de trabalho dele, é, e todo o enfrentamento, né, que ele precisou fazer. Ele foi um magnetizador que ele tinha uma capacidade assim gigante, né? Foi considerado um dos maiores magnetizadores do século XIX. Um histórico de resultados assim realmente muito significativo. E, e aí ele diz aqui, ó, seguimos inicialmente um caminho diferente, né? Desculpa, deixa eu começar do início aqui, que ele fala, né, também das pessoas, né? Ele fala do Puigsegur, ele fala do Deleuze, que foram magnetizadores com os quais ele aprendeu muito, mas de que depois ele se afasta, né? E vai buscar os seus próprios caminhos. E aí ele faz uma comparação. Ele diz assim: o ninho que Puigsegur e Deleuze me ofereceram era bastante bom, concordo, mas eu queria um pequeno edifício meu que pudesse considerar próprio. Eu era jovem, a vida material me ocupava pouco, tinha poucas necessidades. Então, apostei na busca e procurei com ardor os materiais necessários à construção que eu planejava. A natureza estava ali, na minha frente. Eu a admirava muito quando jovem, como a considerava bela e harmoniosa. Por que então, já que me tornei meu próprio mestre, não a admirar novamente? Disse que os devotos que admiram a Virgem, de tanto admirarem a Virgem, acabam por serem inspirados por ela. Alguns outros recorrem igualmente aos santos do paraíso, quando em casos extremos a razão não lhes é suficiente. Os pagãos invocam os seus deuses e semideuses. Enfim, em toda parte, o homem busca a verdade fora de si mesmo, fora do seu mundo, fora do seu espaço. Ele recusa o que os olhos da carne lhe mostram e prefere o que lhe mostram os olhos do espírito. Seguimos inicialmente um caminho diferente. Mergulhamos nosso olhar à nossa volta e vamos, se preciso for, até o sol. Mas isso já é muito longe. Não ultrapassaremos essa estrela. Recebemos sua luz e seu calor. Preferimos-la aos que os homens produzem, como em breve preferiremos a medicina da natureza à da ciência, porque entre essas duas imitações haverá a mesma diferença. Cortei então as asas da minha imaginação, joguei água sobre o fogo que internamente e os, me exaltava, e os sentidos, doravante em estado regular, retiradas, se não completamente destruídas.
todas as causas que pudessem me induzir ao erro, como uma árvore que nenhum homem enxertou nem fez brotar. Dá frutos da sua natureza, não deveria eu, uma planta sem cultivo, também produzir frutos semelhantes? Eis, leitores, como me preparei para o meu apostolado, como antes de ser professor, tive a vontade de saber algo sobre o que eu queria ensinar. Essa caminhada me fez, desde meus primeiros passos, evitar obstáculos, me proteger de erros aceitos como verdades. Não querendo enganar os outros, evitei tanto quanto possível eu mesmo me enganar. Eu sabia que as trevas são companheiras do homem na terra, e não é menos verdadeiro que a verdade nunca traz a fortuna, e que, bem ao contrário, quanto mais monstruoso é o erro, mais agrada aos homens. O tributo que lhe pagam é quase incalculável. A verdade dá medo, a mentira tranquiliza. Se eu tivesse especulado sobre a ignorância, a superstição e a estupidez humana, seria hoje um dos homens mais ricos e respeitados. Talvez eu estaria mesmo em todas as academias. Eu estaria, eu teria certamente sido condecorado e poderia, no meu orgulho, ter pena da raça humana e depois da morte, finalmente ser surpreendido com todos os meus companheiros cantando meus louvores. Diriam todos em uníssono sobre o meu caixão as virtudes que eu possuía. Meu amor pela humanidade se apressaria, meu amor pela humanidade, e se apressariam em preencher o vazio deixado pela minha perda. Ah, gostei muito dessa parte desse texto em que ele fala, né, dessa trajetória dele, e estou trazendo aqui para a nossa reflexão inicial. Ah, exatamente aqui pela questão em que ele coloca, né, que ele abandona todas as crenças dele, né, todas as ideias pré-concebidas que ele tinha com relação a, ao ser humano, às doenças, às curas, ao próprio magnetismo, né, como ele coloca aqui, né, ele procura se afastar de tudo, para única e exclusivamente se deter na observação. E a partir da observação, estabelecer os procedimentos adequados e, como ele coloca mais adiante, né, nessa observação, extrair as leis que determinam como funciona o magnetismo e como, então, ele pode ser replicado e ensinado para outras pessoas. E eu gostei muito, muito dessa frase que ele diz assim: cortei então as asas da minha imaginação, joguei sobre o fogo que internamente exaltava meu espírito, e os sentidos doravante em estado regular, removidos, se não destruídos completamente todas as causas que poderiam me levar a erro. Eu achei muito importante que a gente procure pensar e ter essa mesma atitude diante das pessoas que nós iremos atender, né? De não ter ideias preconcebidas, de não ter a nossa imaginação funcionando, né? Mas simplesmente estarmos abertos a olhar, a examinar e a aceitar o que a natureza nos mostra, né? Então, essa era a nossa ideia inicial aqui para a gente fazer a nossa reflexão. Noeli, tu pode abrir o teu microfone e fazer a prece para nós, por favor? Acho que ela não me ouviu. Roberto, faz isso para nós então? Assim que ele terminar de tomar água ali, né? Acho que a Noeliana não está Ah, conseguindo trocar o desativar. microfone. Não, já pedi para o Roberto, não tem problema.
Tá me ouvindo? Sim, Roberto, vai lá. Estamos te ouvindo. Eu não estava conseguindo abrir aqui também. Então, com a bênção de Deus, de Jesus Cristo, na companhia dos bons espíritos, começamos mais essa reunião, buscando o aprendizado sobre o magnetismo, sobre as leis que o determinam, e rogamos aos nossos espíritos pessoais que nos acompanhem, que se aproximem, que nos ajudem a interpretar com clareza aquilo que nós vamos ver hoje e que todo esse aprendizado possa, e com certeza vai, influenciar nos nossos atendimentos do magnetismo. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá, né? Nós estamos lá no slide 29. Deixa eu localizar aqui. Paramos aqui a semana passada, certo? Né? Então, só para a gente retomar o assunto, a gente estava falando sobre a questão aí, né, do fluido universal e o fato aqui, né, de que a gente precisa ter sempre em consideração que o fluido universal ele compõe tanto o nosso corpo quanto o nosso perispírito. E aí a gente também entende o que a gente falou antes, né? Semana passada, da questão dos casos em que se dão a simpatia, a antipatia fluídica e que isso é uma situação material, né? Porque justamente se o nosso corpo e o nosso perispírito são formados pelo fluido universal, e há uma incompatibilidade, né? Essa incompatibilidade, ela vamos dizer assim, pode ser comparável com a incompatibilidade do nosso tipo sanguíneo, né? Então, é algo material. Quando nós nos deparamos com uma situação em que a gente não consegue, né, vencer essa barreira da simpatia fluídica, não quer dizer que nós somos menos ou que aquela pessoa é ruim ou qualquer coisa desse tipo. É simplesmente um fenômeno material, tá? E por isso a gente tranquilamente, se não consegue, né, através de fazer os passes longitudinais e tentar, né, encontrar um caminho para vencer isso, se não consegue, passa-se para outro magnetizador, sem nenhum problema, tá? Já anota que no caso, olha, esse atendido não conseguir, não se repete o atendimento com ele. Aí depois aqui a gente viu a questão, né, de que a cura vai se operar pela substituição de uma molécula doente por uma molécula saudável, né, justamente porque a gente está operando com isso que é a matéria elementar, né, e que o poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada, ou seja, né, qual é a qualidade que o nosso fluido vai ter. Essa qualidade vai ser determinada, só recordando, né, pelo nosso tipo de vida, tanto de vida de cuidados com a saúde física, quanto com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde psicológica. Então, tipo de pensamento que eu estou mantendo, que tipo de sentimentos me animam, né? Como é que está a minha alimentação? Estou fazendo exercício? Não estão? Qual é o, né? Como é que está o meu fluido vital? Qual é a qualidade desse fluido vital? Tá? Então, depende da qualidade direta da pureza dessa substância, depende também da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido maior penetração. Então, lembrando também, né, o pensamento dá a direção, o sentimento qualifica
né? O pensamento e o sentimento qualificam, e a vontade é o que faz com que esse fluido se exteriorize em uma quantidade razoável, né? Uma quantidade maior, mais abundante, para que a gente consiga então também fazer com que ele penetre o perispírito da outra pessoa e vá fazer aquele percurso, né? Do centro de força, do nosso centro de força se exteriorizando, chegando ao centro de força, né? Ao local que nós estamos direcionando esse fluido. E aí percorrendo do centro de força para, né, o sistema nervoso, do sistema nervoso, do sistema endócrino, aí até chegar, né, ao sangue, né, ao sistema, a corrente sanguínea, e daí célula a célula, ou então direto no ponto em que a gente está focando, tá? Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito, né? Então, qual é o meu foco, né? Qual é o objetivo que eu tenho? O que é que eu desejo harmonizar? E que esses fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, sempre é bom lembrar, né? É por esse motivo que a gente sempre recomenda que a gente preste atenção na nossa saúde, no nosso bem-estar, na qualidade de vida que a gente está desenvolvendo. Porque ser magnetizador não é uma coisa que a gente faz 2 vezes por semana ou uma vez por semana. Em razão de que nós estamos doando, tá, essa matéria elementar, e ela vai ser, né, qualificada pelo meu ambiente, vamos dizer assim, pela minha atmosfera fluídica, então eu preciso cuidar dela 24 horas por dia, né? Aquela história de não, a gente não come carne 72 horas antes. Bom, mas se o teu corpo está impregnado, não tem nenhum problema, né? Aliás, vamos deixar assim, ó, o nosso corpo, ele fica impregnado por tudo que nós vivenciamos, que nós nos alimentamos, né? E a gente não vai encontrar nenhum magnetizador clássico fazendo restrições severas, né? Agora, o que todos eles vão nos dizer? Equilíbrio. Nada em excesso, né? Nada em excesso. E aí a gente vai ver, né? Então, cuidado, não vai se abusar de coisa alguma, mas não há nada que nos seja absolutamente proibido, tá? Mas sim que a gente precisa cuidar, né? Para que seja uma vida equilibrada. Bom, então agora a gente vai passar a ver, né, esse assunto que vai ser a complementação, que é como é que se dá esse efeito, né, então, dessa troca fluídica, vai ser a cura, né, o resultado vai ser a substituição celular, então também aqui a importância, né, do com o que nós estamos mexendo, porque eu vou mexer com as células que compõem o corpo, tá? Quando estou lidando com a questão terapêutica, então isso é muito cuidado. E os efeitos que a gente vai ter, né, também vão ser muito variados. A gente poderá ter uma situação mais rápida, outra mais lenta, a gente pode ter situações em que vai ter uma reação mais intensa da pessoa, outras que ela não vai sentir nada, a pessoa que nós estamos magnetizando, mas isso não quer dizer que não está havendo o efeito dessa troca, que é uma troca celular, que é lenta, né? E que também, além de ser lenta, é gradativa. Então, assim, ó, os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder, que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da vontade.
Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitas gradações. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais, que são aquelas que a gente já referiu antes. Então, o que a gente está vendo aqui? Entre nós magnetizadores e um médium de cura, tá? Que vai ser aquele que vai produzir uma cura espontânea, o fenômeno não tem nenhuma mudança. É o mesmo. A questão é, nós, magnetizadores, trabalhamos com essa questão que é mais lenta, né? É terapêutica. Nós ainda não temos essa capacidade de, com um único ato, seja, né, através de uma técnica ou de um atendimento, ou seja, através unicamente da vontade, né, de exteriorizarmos uma quantidade fluídica e numa qualidade tal que produza uma cura imediata, tá? Mas podemos produzir essa cura de uma forma lenta, gradativa, como um tratamento, tá? Então, é o que ele diz aqui, ó. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Então, é outra coisa que a gente tem que se dar atenção nisso aqui. Tratamento prolongado. Se nós estamos, e a gente já viu, né, o fluido magnético serve para quê? Para fins terapêuticos, para tratamentos na questão da desobsessão, né, para os fenômenos na área da mediunidade, do sonambulismo, é para isso que serve o magnetismo e a ação fluídica. Então, nesses casos, o tratamento, principalmente quando ele é terapêutico, ele é prolongado. Então, vamos lá, a pessoa tem um câncer, vai ser um tratamento longo. Não adianta ela ir fazer um passe, 2 passes ou 3 atendimentos, não vai resolver. É preciso que seja por meses, né? E, inclusive, no caso, a gente sempre trabalha, né, como complementar a ação, a parte médica, né? Então, enquanto dura o tratamento médico, dura o tratamento magnético. É ao mesmo tempo, né? Ah, a pessoa depois fica 5 anos em observação, fica, e no magnetismo também. Ela vai voltar de 15 em 15 dias, de uma vez por mês, mas ela não vai se desligar, né? Porque esse organismo está em recuperação, tá? Então, a gente precisa ter essa noção, tá? Os tratamentos, em geral, são prolongados. Agora, a pessoa chega no grupo e diz assim, não, eu estou me sentindo muito cansado, estou muito desgastado, estou, né, tô com problema, estou cuidando de um familiar muito doente, ou tenho alguma outra situação. Bem, aí sim, eu posso fazer 2, 3 atendimentos, e talvez até em um eu consiga reparar, né, o desgaste fluídico da pessoa, porque não se trata de uma questão terapêutica, não está ali havendo uma substituição celular, basta simplesmente, né, repor energias, a pessoa está com um nível baixo de energias. Mas quando a gente precisa, de fato, trabalhar a ação que vai ser de mudança celular, não tem como fazer isso de uma maneira rápida, porque nós ainda não temos a mediunidade de cura. E essa mediunidade é rara, muito rara, tá? Tem um livro que eu gosto bastante, que é o Perdoute, é um livro da Amália Domingues Soler, que foi uma espanhola contemporânea do Kardec, e nesse livro ela relata várias encarnações de um espírito, e em uma dessas encarnações ela começa a produzir
curas, ela começa a lidar com pacientes, ela começa a magnetizar pessoas, e aí ela fala bastante sobre essa questão, né, do desenvolvimento da vontade e da capacidade, que é uma questão, né, de tanto se trabalhar, tanto ela magnetizou pessoas que um dia ela realmente começou a desenvolver um potencial de cura. E ela, segundo ela, para isso é uma questão de desenvolver a vontade, né, para que haja essa emissão tão alta de fluidos capazes de resolver a situação dessa maneira, tá? Então, entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitas gradações. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. Aqui também, quando ele fala, né, quando Kardec, isso aqui tudo é texto de Kardec, né, só lembrando, tudo isso aqui são textos do capítulo 14 da Gênese. Entre os dois polos extremos, ou seja, né, de um magnetizador ordinário e de um médium de cura, há infinitas gradações. Então, isso também significa que cada um de nós tem um potencial. Ele é próprio. E não adianta a gente pensar em se comparar, seja com quem for. Até por isso também eu peguei esse texto que eu gostei bastante do Dupotet. Ele diz, olha, somos nós e a pessoa que nós vamos atender, com o nosso potencial. O nosso potencial, ele vai sendo desenvolvido com o tempo. Então, a gente pode começar com um potencial magnético pequeno e pela prática, pelo exercício, ele vai se desenvolvendo, tá? Então, principalmente para quem está começando, é muito importante essa frase, tá? Não se espantem com os resultados dos exercícios que nós vamos fazer logo adiante, né? Com se conseguirem ou se não conseguirem, o importante é perseverar e ter essa noção que existem infinitas gradações e que elas são capazes de se desenvolverem pelo exercício, tá? Nós aprimoramos isso, pelo conhecimento, pelo exercício. O princípio é sempre o mesmo, o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à qualidade e às circunstâncias especiais, né? Só repetindo. Então, né, Kardec também vai dizer que quem é que pode magnetizar, né, dentro dessas gradações todas. E aqui a gente encontra, né, esse texto que é muito conhecido, de que nós podemos ter um magnetismo próprio, né, nosso próprio fluido, né, o magnetismo humano propriamente dito, podemos ter um magnetismo misto e podemos ter um magnetismo espiritual. Tá? Então, ele diz assim, ó, pelo próprio fluido do magnetizador, esse é o chamado magnetismo humano, né? Então, é apenas o nosso, pessoal, atuando, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do próprio fluido de quem está magnetizando. Depois ele fala da segunda, né, da segunda maneira de se produzir essa ação, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou para acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, que é o chamado magnetismo espiritual, cuja qualidade também estará na razão direta das qualidades do espírito. Também não muda, tá? O que um espírito é capaz de realizar depende da qualidade do fluido dele, tá? Então, não é porque é espiritual que vai ser melhor ou pior do que uma pessoa, vai depender do grau e da qualidade desse fluido, né? Tipo assim, do grau de evolução dessa pessoa, vamos deixar bem claro, né? Do quanto ela cuida de si mesma, nesse sentido que eu estou falando de evolução, tá? Do quanto ela procura se manter equilibrada, do quanto ela procura ter uma boa qualidade de vida, tá? E aí, então, ter uma boa qualidade fluídica. Não muda, seja um magnetizador encarnado ou um desencarnado, com relação a isso. E depois ele vai falar
do que é conhecido como sendo o magnetismo misto, ou semi-espiritual, que é o termo, né? Mas assim, ó, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é algumas vezes espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. Então, o que que acontece aqui? Porque algumas pessoas têm essa ideia, daí vem essa ideia, né? Ficam só nessa parte da frase aqui, que diz que os espíritos derramam sobre o magnetizador o fluido. Então, assim, os espíritos fazem tudo. Não. Há um ponto e a frase continua. Kardec diz, né? É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Então, como é que se opera a magnetização mista? Que, assim, creio que é a grande maioria de todos nós, né? Porque basta que a gente faça uma prece ao nosso mentor espiritual, uma prece a Deus, pedindo ajuda no trabalho que nós vamos fazer, e nós já teremos assistência, né, de espíritos que vão atender ao nosso chamado. Portanto, já não estamos sozinhos. A doação do fluido humano existe sempre, tá? O fluido vital humano se produz, a gente vai ver, na matéria, e ele é transmitido para outro humano, certo? Então, o que que acontece aqui? Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Então, os espíritos misturam o fluido deles com o nosso, o fluido magnético, que vai se processar no nosso corpo, e dão qualidades ao nosso fluido que nós não temos. Então, vamos lá, né? Se a gente sabe que a qualidade fluídica é dada pelo pensamento, né, por tudo aquilo que a gente falou antes, o que que os espíritos vão fazer aqui? Eles vão melhorar isso, tá? E muitas vezes vão imprimir também aquilo que é a necessidade do nosso atendido, tá? Ah, e é muito importante essa frase aqui. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Então, quando se fala de magnetismo misto, não se está eximindo a ação do magnetizador humano, ele é responsável, ele está trabalhando junto, ele está doando o fluido dele, tá? E o que está acontecendo? Esse fluido está sendo qualificado pelos espíritos. Está sendo melhorada a qualidade do nosso fluido. Uma linguagem bem comum, assim, tá? É isso que acontece. Agora, uma outra coisinha, né? Que também eu até compartilhei no grupo aí dos coordenadores, podem passar para os outros, tá? Um texto que eu escrevi faz bastante tempo para o jornal Vórtice, aquele lá de Aracaju, que é sobre exatamente a magnetização espiritual. Porque atualmente, assim, parece que cada vez mais as pessoas fazem confusão com relação a esses três tipos de atuação, tá? Que nada impede que eu atue isoladamente, como uma magnetizadora humana, nada impede que o meu magnetismo seja misto com outro espírito, e nada impede que um espírito também atue magnetizando uma outra pessoa. Só que, né, a, as pessoas têm ainda muito na cabeça uma ideia de coisas mágicas, de coisas maravilhosas, de coisas assim que o mundo espiritual é um negócio fora de qualquer regra, de qualquer situação comparável com a nossa.
Enquanto que, na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte: o mundo espiritual é pré-existente e sobrevive ao nosso, e nós aqui é que somos uma cópia imperfeita desse mundo espiritual. Então, tudo que existe aqui existe em melhor condições no mundo espiritual. E tudo que nos é necessário aqui é necessário lá também, tá? Então, eu peguei da Revista Espírita para a gente exemplificar um pouco mais sobre essa questão do magnetismo espiritual, porque nesse texto aí que eu compartilhei com o pessoal, depois eu vou colocar no grupo de trabalho da Sociedade Vida, foi uma experiência que eu tive há alguns anos, que eu fui fazer uma palestra numa cidade aqui próxima de Pelotas, e no final do trabalho, a pessoa que estava dirigindo o trabalho, né, disse assim, fez uma declaração mais ou menos nos seguintes termos, assim, que como era um dia festivo, né, que estava se comemorando o aniversário da instituição e tal, então não seria feito os passes normais, o atendimento de passes normais, e que seria feito o atendimento espiritual. E boa noite, que todos seguissem em paz. Exatamente assim como eu estou dizendo para vocês. Fiquei pensando, né, naquela ocasião, assim, quando a mulher disse aquilo, eu digo, meu Deus, o que significa isso? A pessoa declarou que os espíritos iam fazer a magnetização e todo mundo se levantou e foi embora. Eu fiquei pensando, aonde? Como? De que forma? Para quê? Para quem? Com elas dirigindo seus carros, andando na rua, comendo em algum lugar, com que tipo de concentração, com que tipo de sintonia? E aí fui procurar, né? Confesso assim que foi, disse, não, vou procurar como é que é isso. Deve ter alguma referência. E tem na Revista Espírita de 1865 um relato de um trabalho que dá a entender que o próprio Kardec acompanhou, né? Porque foi uma atuação do espírito Dr. Demeure, né? Que tem várias comunicações na obra de Kardec. E, e relata um atendimento em que ele, médico e magnetizador enquanto encarnado, faz uma magnetização no grupo, e essa é uma magnetização espiritual. E aí ele diz assim, ó, o espírito dominava conhecimentos da medicina, tinha sido médico quando encarnado e era conhecido da médium. Indicou-lhe faixas e a colocação de um aparelho. Depois realizou a magnetização espiritual. E observem como é que isso foi feito. Indicou repouso e deu orientação para que no dia seguinte se reunissem vários adeptos, entenda-se espíritas magnetizadores. Um médium magnetizador colocou a enferma em estado sonambúlico. E então o espírito do Dr. Demeure prosseguiu o atendimento. Os assistentes presenciaram movimentos espontâneos do membro fraturado. Quando se viu esse membro tomar insensivelmente, sob influência da atração magnética espiritual, diversas posições próprias para facilitar a redução da fratura. Parecia ser, então, objeto de toques inteligentes, sobretudo no ponto onde deveria se efetuar a soldadura dos ossos, alongando-os em seguida sob a ação de trações longitudinais. Após a magnetização, foi recomendada a recolocação das tiras e do aparelho. A enferma, durante o trabalho, em estado sonambúlico, murmurava: não aperteis tão forte, vós me fazeis mal. Ela se dirigia ao espírito que a atendia e reclamava de dor. Então, né, a gente nota aí que nesse texto há sim uma ação de um magnetizador encarnado que inicialmente põe a paciente em estado sonambúlico e há a presença de vários outros magnetizadores que estão ali e seguem atuando em corrente.
não tocam na pessoa. Quem toca na paciente é o espírito, né? Dá a entender que ela movimenta o braço, né, no local onde tem a fratura e reclama que ele aperta, quer dizer, ela sente. Por quê? Porque ele está atuando perispírito, né? Então, vejam que não é algo assim, sai na rua e os espíritos vão trabalhar, tá? Ah, o texto esclarece que o magnetizador encarnado durante o trabalho parecia inativo. Sua mão direita apoiava-se sobre a espádua da sonâmbula e contribuía com sua parte no fenômeno pela emissão de fluidos necessários à sua realização. Tá? Então, ele não estava magnetizando diretamente, mas ele estava doando energias ali, estava mantendo até o próprio estado sonambúlico, né? E aí depois, então, tem mais uma explicação, tá? Do próprio Kardec coloca, que diz assim, ó, o espírito não age de outro modo. Sua ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito e deste para o corpo material. O estado de sonambulismo facilita consideravelmente essa ação, em consequência do desligamento perispiritual que se identifica melhor com a natureza fluídica do espírito e sofre então a influência espiritual elevada à sua maior força, tá? Então, é uma ação, uma magnetização espiritual é de perispírito desencarnado para perispírito encarnado, tá? É bom a gente lembrar disso, porque isso vai fazer toda uma diferença quando a gente depois entender também o que o próprio Kardec vai colocar sobre a questão do fluido vital, tá? Ah, e aí, voltando aqui, então, né, a questão da faculdade de curar, entendidas as formas do magnetismo, né? A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode desenvolver-se pelo exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara e seu apogeu pode ser considerado excepcional. Então, é aquilo que eu já tinha comentado, né? De que nós, como magnetizadores, temos um potencial e esse potencial se desenvolve pela prática, ele aumenta, tá? Quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente treina e exercita, mais ele se desenvolve. Então, vamos voltar agora um pouquinho, sair da Gênese, né? E vamos recordar de novo esse esquema que está lá no Livro dos Espíritos, né? Na primeira parte, que é o esquema dos fluidos, né? Então, a gente tem aqui de novo, né? Todo aquele esquema que a gente já usou outra vez, né? O princípio espiritual, a matéria, os elementos gerais do universo, né? Deus, espírito, matéria, o fluido universal que vai, né, envolver tudo isso e que, portanto, ele vai do bem sutil até o mais grosseiro, e tudo isso é matéria elementar, tudo isso vai depender de graus, né, de condensação desse fluido até chegar à matéria densa, e que esse fluido também sofre transformações e gera outras forças da natureza, que é o fluido magnético e o fluido elétrico. E além desses, o fluido vital. E agora a gente vai ver, né, o que tem de diferente, porque o fluido vital é exatamente aquele que vai gerar na nossa natureza material a existência de seres orgânicos e de seres inorgânicos, né? A vitalidade. E aí a gente vai ver Kardec falando de novo, né, sobre o que se transmite cada coisa. Então ele vai dizer assim, ó, qual é a origem do fluido vital? A fonte é o fluido universal, né, já que ele é uma derivação, é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre a matéria e o espírito. E aí depois ele pergunta também, né, se esse princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos, ou seja, esse pássaro aqui tem o mesmo
fluido vital que esse homem, que esse cavalo, que esse cachorro, que as plantas? E a resposta dos espíritos é que sim, mas que ele é modificado segundo as espécies. E é ele que lhes dá movimento e vida, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. Então, né, a matéria recebe um impulso, esse impulso se dá, né, pensando no nosso caso, quando o ser respira, né, então, primeiro ato da vida, respira. Começa a funcionar os órgãos, começa a transformação do fluido vital. Expira, acabou. Morreu. Morreu o ser vivo. Morreu o corpo. Não tem mais produção de fluido vital. Tá? E aí a gente sabe também, né? O que que vai acontecer? O princípio espiritual, ou o espírito e o perispírito vão retornar ao mundo espiritual. O que restar de fluido vital retorna, né, à sua condição de fluido elementar e a matéria vira pó. Né? Aí ele diz assim, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? E a resposta, só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida, né? A vida material. Então, o fluido vital se produz no nosso corpo. Essa transformação do fluido magnético se dá no corpo humano, no interior das nossas células, no interior com o funcionamento dos nossos órgãos. É nesse local que se dá a transformação de fluido magnético em fluido vital, tá? É na matéria. E aí, assim, podemos dizer que a vitalidade permanece em estado latente quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. Quem é o agente vital aqui? O agente vital aqui, tá? É a própria questão do fluido vital, é também a questão do perispírito, que a gente pode entender, né? Porque todos o que é necessário ao perispírito para ele animar o corpo físico existe, mas para que ele faça a transformação que vai se dar, né? A captação do fluido magnético e a transformação dele em fluido vital, é preciso que ele se una ao corpo. Sem o corpo físico, ele capta fluido magnético. Com o corpo físico, ele transforma o fluido magnético em fluido vital, em energia vital. Por isso a gente diz que no espírito, esse potencial é latente. No corpo, ele é ativo. Porque vai ser no corpo que vai se transformar em fluido vital. Aí vejam lá o que é a magnetização espiritual. De perispírito para perispírito. Sem interferência, né, do fluido vital. O fluido vital é nosso. Tá? Vai ter que se misturar no nosso corpo físico para ser transferido para outra pessoa. Tá? O espírito em si, se ele utiliza fluido vital, ele tem que recorrer a retirar isso de alguma outra pessoa. Tá? Que é quando a gente faz, por exemplo, os atendimentos à distância, que a gente pede que os espíritos também conduzam o nosso fluido vital, né, nas nossas preces a uma outra pessoa. É tipo assim, não necessariamente uma magnetização, mas se eu faço uma prece e peço, né, que os espíritos levem a minha energia vital para aquela pessoa por quem eu estou orando, então eles utilizam do meu fluido vital e levam para esse atendimento, tá? No livro dos Espíritos, toda a primeira parte tem muito magnetismo, muito. Tá? Kardec vai, a gente já falou aqui, né? Desde a da parte histórica ali, que já era conhecida a questão dos fluidos, do fluido cósmico, né? Não foi somente, não foi Mesmer. Mesmer organizou tudo isso, mas já era bem antes, né? Lá em 1600 já se falava sobre essas coisas.
E aqui, no final do livro, no final da quarta parte, do capítulo 4, né, da primeira parte, Kardec faz um enorme resumo, enorme no sentido de que ele é muito completo, sobre a prática do magnetismo terapêutico, né? E ele diz assim, ó, os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem momentaneamente funções suspensas, tá? Então, aqui toda essa questão do trânsito do fluido vital, né, dentro dos nossos órgãos, dos plexos, também, né, dos próprios centros de força, que vai circulando para sempre manter a harmonia, tá? Então, se tem um órgão aqui, né, vamos pensar, o estômago está danificado, o plexo que corresponde ao centro de força também vão referir essa lesão. Eles vão se harmonizar buscando fluidos e buscando forças, né, buscando energia para compensar essa debilidade em outros, tá? Vão buscar no cardíaco, vão buscar no esplênico, vão buscar nos outros órgãos para compensar a vitalidade que está faltando ali, tá? Isso é a lei de harmonia, né? Por isso que a gente geralmente, quando sente um ponto, não é só aquele, tem alguns outros que a gente acaba trabalhando junto. Isso está colocado aqui, Livro dos Espíritos. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Aqui, princípio básico que todos nós magnetizadores temos que ter muito claro com relação ao que nós podemos obter num tratamento de alguém. Primeira coisa a observar: qual é a condição dos órgãos que nós vamos tratar? Tá? Lembro até que no primeiro dia da nossa primeira reunião eu ainda comentei que naquele dia, né, o próximo daquele dia, tinha conversado com um amigo magnetizador lá do Nordeste, e que, aliás, nem é do Nordeste, é do Sudeste, e que ele me mandou um exame que a pessoa tinha 99 anos e 100% de uma válvula cardíaca obstruída, 99% de outra, e a outra muito enrijecida. E eu disse, não temos o que fazer nesse caso, a não ser ajudar a pessoa a sofrer menos e a ter uma passagem mais tranquila. Por quê? Porque esses órgãos já estão profundamente alterados. Então, se os órgãos estão profundamente alterados, o fluido vital não vai reparar. Tá? Então, a gente tem que ter muito claro essa noção. Tá? Isso está no Livro dos Espíritos, porque senão as pessoas têm aquela ilusão, não, curo tudo e qualquer coisa. Não. Primeira coisa a observar, qual é a condição do material sobre o qual eu vou atuar. Tem condições de ser reparado? Tem. Bom, então tá, posso chegar até a cura. Não tem condições de ser reparado? Pode ter uma melhoria, pode ter uma estabilização, pode ter um alívio, certo? Os resultados que eu posso esperar de um tratamento magnético sempre vão depender da qualidade dos órgãos que eu vou estar trabalhando, órgãos físicos, tá bem? A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Então, voltando, né? Quando a gente viu aquela lâmina que tinha as imagens, né, do pássaro, do homem a cavalo e do outro com o cachorro, dizia ali que não era o mesmo, né? Variava conforme as espécies. O que que varia? A qualidade ou a quantidade? É a quantidade que varia, tá? Aqui está a resposta, né? O que que varia nas espécies é a quantidade do fluido vital.
Ele diz assim, ó, a quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies. Então, vamos pensar, né? Quanto mais complexo é um organismo, mais fluido vital ele tem. Então, vamos comparar, né? Naquela lâmina. Deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui. Se a gente pensar esse pássaro e esse cavalo, qual deles tem mais fluido vital? Cavalo, porque ele é um organismo muito maior do que o pássaro, tá? Entre o cachorro e o cavalo, ainda o cavalo, porque também é maior. Agora, entre o homem e esses outros, será o ser humano, porque além do nosso organismo ser ser também grande, né? Vamos dizer, ó, o cavalo vai ser mais pesado que o homem, mas o homem tem outras funções que exigem maior consumo de fluido vital, né? E produção de fluido vital, que vai ser exatamente a questão da inteligência, né? Do uso, né? Da inteligência, da liberdade, que vai fazer com que toda essa função mental também consuma e produza mais fluido vital. Tá bem? Converta, né? Então, a qualidade é a mesma, porém a quantidade varia conforme, né, as espécies. E aqui, e não é constante no mesmo indivíduo. Todos nós sentimos isso. Não são todos os dias que nós estamos com a mesma vitalidade, que nós temos a mesma disposição. Há dias que nós estamos mais lentos, há outros que nós estamos, né, mais ativos. Por que nós ficamos mais lentos? Pode ser porque a gente não dormiu bem, pode ser porque a gente está com alguma indisposição, alguma virose, alguma enfermidade, né? Pode ser porque o nosso estado emocional está abalado, ou o nosso estado mental, por consequência também. E isso vai fazer um consumo de energia maior, tá? Então, é variável em nós mesmos. Aqui, não sei se dos outros grupos, mas aqui em Pelotas circula muito uma conversa de que a gente tem um tanque de fluido vital, que determina quantos anos de vida nós vamos ter. Bom, Kardec aqui, volto a dizer, a fonte disso aqui é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Palavras de Kardec, é um comentário dele. Está deixando muito claro que nós não temos uma quantidade de fluido vital para consumir na vida. Esse fluido vital ele é de uma produção constante, tá? Porque se fosse um tanque, não teria variação, só teria consumo. Teria sempre para menos. Porque cada dia de vida seria menos fluido vital que eu teria. Né? Então, assim, vamos tirar essa ideia da cabeça de uma vez por todas. Não sei, depois o pessoal comenta aí se nos outros grupos, se nos outros lugares do Brasil tem essa mesma ideia. Mas aqui em Pelotas, pelo menos todo ano que eu pego um grupo de primeiro ano, na terceira ou na quarta aula, que a gente fala sobre isso aqui, alguém diz, mas a gente não tem. Não, a gente não tem esse tanque. Tá? Não sei, não conheço a fonte de onde está isso. Só sei que isso é uma das lendas urbanas da doutrina espírita, tá? Mas aqui Kardec está deixando muito claro que é variável e que nós, portanto, né, temos dias com mais, dias com menos, tá? E nem ela não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie.
Então, tanto nos animais quanto nos seres humanos, vai ter aqueles que são mais ativos e aqueles que são menos ativos, aqueles que têm mais fluido vital e os que têm menos fluido vital. Tá? Assim, ó, há os que são, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. Tá? Então, está bem claro aqui, né, a questão de Kardec falando sobre essa oscilação, né, do fluido vital, tanto para mais quanto para menos. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Então, mais uma frase reafirmando que esse tanque é lenda urbana, tá? Ah, porque ó, pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção. Então, sim, eu absorvo fluido vital diariamente. De que maneira? Quais são as fontes? Qualidade de vida. Então, a gente colocou aqui um bom sono, contato, vivência com a natureza, né? Respiração, meditação, um passeiozinho, né? Na natureza faz muito bem. A alimentação, o mais natural possível. E vamos ver, né? Se são seres vivos aqui, né? Que absorvem fluido vital, vamos pensar, né? Aqui a gente tem um cacho de uva. O que teria mais fluido vital para eu absorver? A uva in natura ou o suco de uva engarrafado? A uva in natura, né? É óbvio. Tudo aquilo que eu consumir o mais natural possível vai ser mais fonte de fluido vital. Né? Os outros poderão me dar fonte de energia de açúcar, né? Mas não necessariamente de vitalidade, de saúde. O exercício físico, né? Por quê? Né? O exercício físico vai fazer uma melhoria na nossa parte cardiorrespiratória. E a respiração exerce um papel muito importante, né? Então, uma boa respiração, né, uma boa condição física, ela também vai nos dar mais vitalidade. Sem falar que o exercício físico mantém, né, os nossos órgãos ativos e mais saudáveis. A gente precisa, né, mexer o nosso corpo e, de preferência, com exercício regular. E aqui agora ele vai começar a falar do magnetismo terapêutico, né? Então ele faz todo um apanhado ali, né, sobre o fundamental das trocas fluídicas e já vai começar dizendo assim, ó, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, tanto de forma instintiva, que a gente sabe, como também o que vai caracterizar o magnetizador é o conhecimento, a consciência, as formas de fazer essa transmissão de uma pessoa para outra, né? Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Então, olha só, o que a gente faz? Quando nós estamos magnetizando alguém, nós estamos doando o nosso fluido vital, que é renovável, tá? Esse fluido vital, ele pode chegar, né, como coloca aqui, até mesmo a uma cura. Uma pessoa está lá muito mal e ela pode, né, ter uma cura, voltar, né, está prestes a morrer e pode encontrar um caminho de cura. Então, pode ir desde como a gente sempre fala, né? Vai desde o alívio até a possibilidade de uma cura. Não quer dizer que vai ser sempre a cura, mas pode chegar lá. Bom,
que a gente precisa ver aqui agora? Como se estabelecem as relações fluídicas? A gente está vendo aqui o material, em essência, que nós trabalhamos é o fluido, né? São as nossas energias, principalmente o fluido vital. Ok. Como é que a gente faz para que ele atue sobre o outro? Primeiro ponto é a gente estabelecer relação com o outro, uma relação magnética. E a gente vai ver aqui que não é simplesmente, não é como já falei, né? E vou repetir várias vezes nas nossas conversas aqui, magnetismo é saber lidar com os fluidos. Não basta simplesmente eu saber as técnicas, eu tenho que dominar esse conteúdo aqui, tanto no conhecimento quanto na prática. Né? Para isso, a gente vai fazer alguns exercícios, provavelmente daqui umas 2 ou 3 reuniões. A gente já vai começar a fazer os exercícios de manipulação desses fluidos, de projeção desses fluidos, para que a gente aprenda a lidar com eles. Porque uma relação fluídica, tá? Ela não é só aquele movimento de eu erguer a minha mão, né, o meu braço a 1 metro de altura e deixar, né, ele cair até sentir o campo, né, o campo magnético da outra pessoa e então começar a fazer um exame. A relação fluídica, ela implica em que também eu envolva a pessoa que eu vou examinar com os meus fluidos. E aí é nisso que a gente vai ver a questão, né, de o quanto é material as simpatias e as antipatias, né? Então vamos ver o que o Kardec fala sobre o que é a simpatia e a antipatia e o que são as relações magnéticas. Aí eles assim, ó, isso aqui está na Revista Espírita, tá? Isso é os processos de Morzini, os artigos que tratam sobre os processos de Morzini. Suponhamos agora 2 pessoas próximas uma da outra, cada qual envolvida por sua atmosfera perispiritual. O que é essa atmosfera perispiritual? É a emanação dos nossos fluidos, certo? É o campo magnético que nos envolve, assim como envolve a própria Terra, que a gente já viu. Permitam-nos o neologismo. Esses 2 fluidos põem-se em contato e se penetram um no outro. Então, essa minha atmosfera espiritual, os fluidos que me envolvem, quando eu me aproximo de uma outra pessoa para magnetizá-la, se misturam aos dela. Tá? Por isso a gente precisa ter a questão da vontade, né? Porque quando a pessoa se aproxima de nós para ser magnetizada, esse nosso campo, né? Esse nossa atmosfera perispiritual, ela já está mais expandida justamente para facilitar essa penetração. Por isso a importância, né? Do silêncio, a importância, né? Da concentração, para que a gente mantenha esse estado, tá? Esses 2 fluidos põem-se em contato e se penetram um no outro. Se eles forem de natureza antipática, repelem-se, e os 2 indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar ao se aproximarem um do outro, sem se darem conta disso. Se, ao contrário, forem movidos por um sentimento bom e benevolente, carregarão consigo um pensamento benevolente que atrai. Tá? Então, aqui a importância, né, do pensamento enquanto nós estamos lá recebendo as pessoas para serem magnetizadas, porque aqui já começa a relação magnética. Sabe? No boa noite ou no boa tarde, como é que foi a semana, que não precisa ser uma conversa longa, mas, né, já começa o nosso envolvimento com a pessoa e essa mistura dos nossos fluidos com os dela, tá? Do nosso campo, da nossa atmosfera perispiritual com a atmosfera perispiritual dela. E se nós estivermos, né, movidos por um sentimento bom e benevolente,
né, carregando um pensamento benevolente também, isso vai atrair a outra pessoa para nós, tá? E vai facilitar essa relação fluídica. É por isso que duas pessoas se compreendem e se adivinham sem se falarem, né? Também essa mesma situação se dá no nosso dia a dia de forma instintiva, né? É isso que ele está falando aqui. Um certo não sei que, por vezes, diz que a pessoa que temos diante de nós deve estar animada por tal ou qual sentimento. Ora, esse não sei que é a expansão do fluido perispiritual da pessoa em contato com o nosso, espécie de fio condutor elétrico do pensamento. Então, é por essa mistura, é por essa boa relação que começa a se estabelecer que durante um atendimento magnético, muitas vezes a gente vai perceber, né? Às vezes que a pessoa está bagunçada, que a cabeça dela está agitada, que os sentimentos podem estar, né, conflitados lá, que, né, enfim. Outro dia eu atendi uma pessoa que tinha tomado provavelmente o maior porre da vida dela e eu atendi a maior ressaca que eu já tinha pego na minha vida. Então, aí a gente descobre, mesmo que a pessoa diga que não, mas a gente sente o cheiro, a gente sente a desarmonia, né? E a gente capta o pensamento e o que estava por detrás, o que a pessoa estava sentindo. E é por isso também que eu sempre digo, olha, a pessoa pode nos mentir com palavras, mas a energia e o fluido não mentem. O que tem ali marcado se comunica. E se a gente está com o nosso pensamento, como disse o Dupotet lá no início, né? Se a gente procura estar limpo para observar a natureza tal qual ela se apresenta, a gente consegue perceber muitas coisas. A partir daí, compreende-se que o espírito, cujo envoltório fluídico é muito mais livre do que no estado de encarnação, não necessitam de sons articulados para se entenderem, né? Então, a gente vai ver que esse mecanismo vai ser responsável por muitos fenômenos e é um mecanismo totalmente magnético, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, ação magnética entre encarnados. O que é isso? Magnetização. Magnetização terapêutica, tá? O fluido perispiritual do encarnado é, pois, acionado pelo espírito. Se por sua vontade o espírito, por assim dizer, dardeja raios sobre outro indivíduo, os raios o penetram. Daí a ação magnética mais ou menos poderosa, conforme a vontade, mais ou menos benfazeja, conforme sejam esses raios de natureza melhor ou pior, mais ou menos vivificantes, porque eles podem, por sua ação, penetrar os órgãos e, em certos casos, restabelecer o estado normal. Sabe-se qual é a influência das qualidades morais do magnetizador. Então, duas pessoas encarnadas. Vai se dar essa relação dessa maneira. Tudo ali a gente já comentou, tá? As duas atmosferas espirituais se encontram e se dá essa passagem de fluidos para um ou para outro, né? Do magnetizador para o magnetizado, certo? Relação fluídica entre um encarnado e um desencarnado. Aqui tanto pode ser numa comunicação mediúnica, quanto pode ser num processo obsessivo, vai ser a mesma, tá? Aquilo que pode fazer um espírito encarnado dardejando seu próprio fluido sobre uma pessoa, pode igualmente fazê-lo um desencarnado, porque ele tem o mesmo fluido. Fluido magnético, no caso, não o fluido vital que se transformou no corpo, mas tem o fluido magnético que em perispírito nós também temos. Assim, ele pode magnetizar e, de acordo com sua natureza, boa ou má, sua ação será benéfica ou malfazeja. Tá? Então, ele vai magnetizar para produzir o quê? Qualquer fenômeno que o magnetismo produz. Ah, o espírito pode magnetizar para produzir saúde? Pode. Pode magnetizar para produzir doença? Pode.
Não é outra a ação dos espíritos que lidam com as chamados pactos, magias, trabalhos e etc. Né? O que a gente faz para o lado do bom, eles fazem para o lado ruim, mas é a mesma prática. Tá? E o processo é o mesmo. Envolve na atmosfera perispiritual e transfere fluido magnético. E agora aqui, né, seguindo ainda, a relação fluídica entre encarnado e desencarnado. Isso bem compreendido, chegamos sem dificuldade à ação material dos espíritos errantes sobre os espíritos encarnados, e daí a explicação da mediunidade. Se um espírito quer agir sobre uma pessoa, dela se aproxima e envolve-a, por assim dizer, com o seu perispírito, como se fosse um manto. Os fluidos se penetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem, e então o espírito pode servir-se daquele corpo como se fora o seu próprio, fazê-lo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar e etc. Esses são os médiuns. Então, o espírito não entra para dentro do corpo do médium, tá? Há essa junção, né, esse espaço em que os dois perispíritos se misturam, estabelece-se essa relação magnética e o espírito desencarnado passa a atuar sobre com a permissão do médium, obviamente, né? As duas vontades se confundem, então há uma permissão, passa a utilizar, né, das faculdades daquele corpo. Mas não quer dizer que ele está incorporado, né? Está dentro do corpo. Tá bem? Então, gente, chegamos aqui ao final desse estudo dos fluidos. Vamos conversar um pouquinho, a gente tem tempo para isso, né? Perguntas, colocações, porque depois a gente vai seguir a semana que vem com o estudo do perispírito, né? Condução do Marcos Vinícius. Mas sobre fluidos, sobre o que nós falamos nessas duas últimas reuniões. O que que nós temos alguma coisa para comentar? Ah, e o Eduardo vai abrir, vamos ver o que tem aqui no chat, vamos ver se tem alguma questão. Ah, desculpa, Manuel, não sei se eu consegui, eu só estou vendo o teu chat agora aqui, só estou com o teu comentário, não sei se eu saí da frente do texto. Muito bem, com vocês a palavra. Vou abrir o microfone e comentar o que desejarem, dentro do assunto. Ou escrevendo aqui no chat também, se quiserem. Ana, um choque emocional também pode fazer cair a vitalidade de um espírito que estava. Pode acontecer de uma hora para outra. Pode. A pessoa está com uma vitalidade alta e, de repente, um choque emocional pode tirar toda a vitalidade. Porque nos consome, né? Isso aí toda pessoa experimenta, né? Quem é que, digamos assim, vamos lembrar, pensar uma coisa bem drástica, né? Mas uma situação. A notícia de um desencarne de uma pessoa querida, Sim. ela nos abala, né? A gente fica para baixo. Isso nos consome, né? Esse estado emocional nos consome. A tristeza consome muita energia, consome muito fluido vital. E é por isso também que a gente nota a carência de fluido nas pessoas que têm problemas psicológicos e o que justifica o tratamento delas. Eu estou olhando aqui porque a pessoa está me perguntando, eu estou vendo se eu localizo o livro para mostrar, da Amália Domingues Soler. O nome do livro não está lá na minha última eu tenho aqui. O Para um pouquinho. Mostra aí, então. Tá? O título do livro é Perdoa-te, a autora Amália Domingues Soler. Tá, Antônio.
A Noeli vai pegar o livro dela para mostrar aí. O meu tá nas alturas, não vou E, ó, conseguir. Aí, tá aí, agora eu esse não aí. sei o que focar. Ah, tá, vai. Traz mais ele Ó, pra tua frente. Aí, tá, mas aí, tá ótimo. Perdoo-te, tá? É esse aí o livro. A autora Amália Domingos Soler. Obrigada, Noeli. ele foi lido numa reunião daqueles grupos, né, permanentes. Eu nunca participei deles, mas eu soube que estudaram, gostaram. O É, Ana, outra coisa também, assim como a gente tem que. A gente troca as células, e uma maneira da gente trocar as células para os pacientes, né, é a troca também do pensamento, né? Se o pensamento é tão importante, né? uhum, A questão do pensamento doentio trocado por um pensamento saudável, não é? Porque a saúde deve ser comandada, deve ser dirigida por nós. A gente tem que tomar, não é essa responsabilidade, até quando está tratando mesmo com paz, de ir vendo onde é que estão as nossas carências, nossas dificuldades, as nossas fragilidades, para ver, porque tem pessoas, por exemplo, que têm o tempo todo expectativas negativas. Né? Isso aí eu vi numa palestra, acho que foi do Rogério, que toda expectativa gera o fato. Não é? sim, Essa sim. força que a gente tem, isso não vai dar certo, não vai, acaba não dando certo. E também essa troca de pensamento, a gente precisa trabalhar também a saúde dos pensamentos para ter a saúde do corpo, para restituir. Até porque senão o que que acontece, né? A pessoa vai lá, e daí a importância também de que quando a gente vai magnetizar alguém, essa pessoa tenha pelo menos alguma mudança, né? Do estado que ela estava antes. Tipo assim, a importância daquela conversa antes, né? Do atendimento, da leitura, de uma exposição, de uma palestra, mas que não seja muito longa. Sim. Porque a gente tem que lembrar que se nós estamos lidando com pessoas que estão para atendimento terapêutico, não faz muito sentido eu fazer ela ouvir 1 hora, né? Digamos lá, a pessoa saiu da quimioterapia ou fez uma quimioterapia há poucos dias, ainda está sobre os efeitos dela e tem que esperar 1 hora de palestra para depois ser atendida. Quando a gente trabalha com passe magnético, né? A gente não tem esse tipo de pensamento, né? Essa inversão que se operou no meio espírita de priorizar a palestra e não o atendimento magnético é o contrário. É importante que a gente traga, né, informações para a pessoa para ela mudar o seu pensamento e o seu sentimento, mas que não seja tão demorado, né? Seja algo mais sucinto, mais objetivo. E depois, se ela quiser conhecer a doutrina espírita, que vai estudar. Vá para um grupo de estudo. Tá? Porque também se operou isso, né? As pessoas vão, o estudo é ir lá ouvir a palestra. Não, estudar é uma coisa, ouvir palestra é outra. Ah, é importante que exista, né, um tempo adequado e de uma maneira também acessível para quem está em tratamento, porque aí se sabe o que as pessoas ali estão tratando, para que ocorra isso, né, Noeli? Porque senão o que acontece? Nós procuramos transmitir para a pessoa um bom fluido. Mas, se não há nenhuma mudança, esse fluido ele opera a transformação momentânea do campo da atmosfera espiritual daquela pessoa. A gente harmoniza ela, né? Agora, o quanto ele vai perdurar vai depender da pessoa manter. Seja pelo seu pensamento, seja pelos seus sentimentos, seja também pelo que ela vai utilizar, porque a gente costuma dizer assim também, olha, se a pessoa toma um passe, sai no portão e sai fumando, ela está ingerindo ali 3.000 substâncias tóxicas no mínimo. Contra isso, não há bom fluido que resista. Tá?
Eu já vi um médico dizer para um amigo meu que ele não continuaria atendendo ele se ele não parasse de fumar. E ele tem um espírito tão infantil, tão, vamos dizer que seja até tipo criança mimada, não é? Criança teimosa, que ele pegou a carteira de cigarro e fumou todinha, fumava metade e batia com o pé e pegava, estava me contando a esposa dele, né? Ele fumava uma parte, apertava ali, foi ter, porque aquela era a última vez que ele ia fumar, então ele resolveu como adulto, né, um pouquinho mais do que o máximo que ele conseguiu ser, né? Sim. Ele conseguiu fazer isso na frente do consultório, mas o médico já tinha se negado. Porque todo paciente tem que fazer a sua parte, não é? A Claro. gente tem que ser paciente, tem que ser dócil, não é? E o espírito precisa dessa flexibilidade e dessa vontade de ficar mais leve, de ficar mais sereno. A gente elogia muitos lugares onde são serenos, né? Ah, que maravilha que aqui eu me sinto tão bem. Tá, mas não adianta, isso aí é o ambiente, não é digamos, de ao menos a metade mais um. É. Mas é aquele ambiente. Agora, tu vai para casa e tu não consegue construir esta casa mental, essa casa de saúde dentro de ti, aí não vai adiantar nada. Toda Vai mudança é ser uma bem mais mudança difícil, né? Vai ser bem mais difícil. que vem de Ah, dentro, né? Precisa vir. sim, precisa para manter, né? Assim como nós, magnetizadores, precisamos buscar ter uma boa qualidade fluídica para transferir, a gente sempre tem que orientar que o atendido também procure a mesma coisa, para que ele possa manter, porque vai melhorar o resultado, sem dúvida. Né? Vamos ver qual é a outra pergunta que tem aqui. O nome da obra já foi. Bruno. Boa noite. Como diferenciar o mal-estar da antipatia fluídica entre encarnados? Magnetizador, magnetizado paciente de uma presença obsessiva que esteja com o paciente. Bom, Bruno, a gente vai tratar da questão da desobsessão mais adiante, mas é bem diferente porque o que acontece? Quando a gente tem percebe essa antipatia fluídica, ela não nos causa nenhum tipo de mal-estar, nem de nenhuma forma nos agride. A gente simplesmente registra que não consegue fazer o trânsito dessa energia vital, desse fluido vital. Eu não consigo acessar, sabe? A gente costuma dizer assim, a pessoa é refratária, né? Então eu não consigo perceber se ela tem uma harmonia, se ela tem uma desarmonia, eu não consigo estabelecer uma relação magnética com ela. E por isso eu não percebo, né? Se ela tem uma harmonia, se ela tem uma desarmonia, aonde é que é, né? Eu não consigo também perceber se o meu fluido vital está chegando, né? Se ela está captando, é como se houvesse uma barreira, tá? Quando existe uma presença obsessiva, eu estabeleço essa relação magnética, eu sinto a harmonia, a desarmonia do outro, e eu percebo que além dele há um outro campo, e que muitas vezes esse campo me agride, tá? Ele reage à minha ação, independente do outro, tá? Então a gente registra as energias diferentes, os campos magnéticos diferentes, tá? Quando é um obsessor. E quando é uma simples antipatia fluídica, há essa barreira, eu não sinto, eu não percebo nada, tá? Aí aqui uma pergunta da Dilara. Sobre a aula passada ficou uma dúvida sobre os remédios. Todos os ansiolíticos são psicotrópicos? Ou melhor, nenhum deles pode? Bom, assim, ó, a gente vai acertei isso hoje com o Bruno, tá? O Bruno é farmacêutico e o Bruno vai fazer um trabalho para nós explicando sobre os medicamentos, as drogas lícitas e ilícitas e como elas atuam no nosso sistema nervoso, tá? Até que ponto elas afetam, até que ponto não. Então, aqui também, mas lembra que a gente comentou a semana passada, só para não deixar assim sem nenhuma resposta, só não espere, né?
que a gente precisa ver o tipo, não são todas, né, mas a gente precisa ver o tipo e a dosagem dela, tá? Porque existem aqueles que são medicamentos, né? Tipo assim, tarja vermelha, tem os tarja preta, e aí vai a gradação de quantas miligramas cada um tem, e obviamente que isso vai afetar de diferente maneira o organismo, tá? Mas vamos aguardar aqui que o Bruno vai nos explicar isso bem melhor. Como o magnetizador saberá, pergunta do Antônio, como o magnetizador saberá se na ocasião do passe está com pouco fluido? Ele, como magnetizador, está com pouco fluido. Bom, a gente sente, né? Como é que está a nossa vitalidade? Como é que está o nosso bem-estar? Eu estou me arrastando hoje ou eu estou bem? É assim que a gente sabe, né? Como é que eu estou me sentindo? Estou saudável? Estou bem? Então, tranquilo, tá? Agora, não. Estou doente, estou me sentindo mal, estou fraco, estou, né? Enfim, estou com algum problema. Isso vai ser a minha qualidade fluídica, minha condição fluídica ali, minha quantidade fluídica, né? A antipatia fluídica pode acontecer apenas de magnetizador para paciente ou vice-versa. Ela ocorre entre os dois, é vice-versa. Tá? Tipo assim, sabe aquela frase que aqui no Sul a gente usa muito, dois bicudos não se beijam? É a mesma coisa, né? Se eu tenho uma antipatia fluídica pela Noeli, é óbvio que a Noeli tem por mim, porque os nossos fluidos não se combinam. Tá? Por isso que eu sempre digo assim, a gente tem que pensar nisso como a questão da compatibilidade do sangue. Se o tipo sanguíneo da Noeli for B e o meu for A, nenhuma de nós duas pode receber doação uma da outra. Agora, se uma de nós duas tiver o sangue AB, bom, daí tá. Essa que tem o sangue AB recebe. Tem uma compatibilidade. Tá? Então, com a antipatia fluídica é a mesma coisa. Ela se opera para os dois lados. São fluidos que não se misturam. Então, tanto o magnetizado sente, quanto o magnetizador também. Tá? O magnetizado pode dizer assim, olha, ele ficou ali e sentiu o movimento do ar nele, mas não sentiu com outro com quem ele vai ter essa mistura, né? Vai ter essa boa relação magnética, ele vai sentir muito mais. Tá? Aí ele pode até reclamar que doeu, né? Ou que ele se sentiu muito bem, que ele se sentiu flutuante. Enfim, ele vai ter outros registros a fazer, porque houve uma relação magnética e por ela se estabeleceu os procedimentos e a troca e a passagem do fluido magnético que vai operar no corpo dele. Quando tem a antipatia fluídica, não passa nada, nada se opera. A conexão simplesmente não acontece. Entendi, é isso aí, Bruno, é isso mesmo. A conexão não acontece, nada se opera. Mais uma pergunta do Antônio, Val. Quem determina a inexistência de relação magnética entre paciente e magnetizador? Quem determina é uma questão material, tá? É a qualidade não é a qualidade, são os fluidos de cada um, tá? Não é assim, não é uma decisão mental, não, meu fluido não combina com o da Luana. Não, isso simplesmente acontece. Eu posso até ser muito, como de fato sou, muito amiga da Luana, tá? Mas fluidicamente a gente não fecha, digamos, né? Não é o caso, mas digamos que poderia ser isso. Então, é por uma questão, isso é material. Não seria assim, dizer assim, não, eu não vou magnetizar a Luana porque o meu fluido não combina com o dela. Não, não é uma decisão minha. Isso é um fato que a gente constata. Tem ou Vicente não tem. já respondeu. Pode Oi, falar. Ana, Fale. uma pergunta aqui da Vera quer perguntar. Diga. Se não existe afinidade, o passe fica anulado? Sim. Sim? Se não existe a relação magnética, ele não passa. Uhum. Não recebeu, tem que procurar outra pessoa para dar, né? É isso? Exato. Então Exato. tá. E se o magnetizador detecta, é por isso que eu disse, olha, pegando o exemplo lá, né? Eu percebo que existe entre eu e a Luana essa,
Falta de Distancia. afinidade, falta de relação magnética. Existe uma antipatia fluídica entre nós. Ok. Quais são os recursos que eu tenho para tentar ver se isso pode ser modificado? Eu posso fazer passes longitudinais, eu posso fazer uns dispersivos, né? E tentar novamente. Tá? Então, eu estou fazendo esses dispersivos, eu estou tratando a pessoa de alguma coisa? Não. Eu estou fazendo esses movimentos, eu estou fazendo esses passes longitudinais na tentativa de misturar os meus fluidos aos da pessoa e então perceber. Tá? Se isso não se mistura, é porque é água e óleo. Não se mistura. Tá? Então, não passa. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Muito esclarecedor. De nada. Obrigada. Certo? O que mais Aprendemos a dizer? apagar o Quem determina a troca do magnetizador? Segunda pergunta do Antônio. O próprio magnetizador. É ele que vai constatar que houve que há essa antipatia fluídica com a pessoa e ele vai dizer, olha, essa pessoa eu não consegui. Eu não estou conseguindo, o meu atendimento para ela não está sendo eficiente. Então, simplesmente comunica, olha, esse aqui eu não atendo. Passa para outro porque vai ser mais benéfico para ele. Tá? Não, não é a queixa do paciente, acho que eu já respondi aqui, tá? É o próprio magnetizador que vai dizer para quem estiver lá passando os pacientes, ou enfim, ou vai anotar na ficha e vai colocar, olha, encontrei essa barreira. Isso é uma barreira material. Não tenho como. Ana, e naquele caso, por exemplo, nos casos que teve alguns passes que, por exemplo, a pessoa, ela era aquela pessoa que se mostra forte, sabe? Ela sempre forte. Ah, eu sou sempre forte. E aí, nos primeiros passes, tu não consegue alcançar ela, porque ela parece que cria aquela capa nela, não sei, sabe? Tu vê que ela não é forte, mas ela cria aquilo de que é forte, então tu não sente. É o mesmo caso da antipatia? Não, não. Nesse caso, seria mais um caso de percepção do magnetizador. Aí eu volto para aquilo que o Dupotet disse. É preciso que a gente se desvista, né? Pode ser uma situação de uma antipatia transitória também, que com o tempo o magnetizador venceu. Porque não é o fato dela se mostrar forte que vai determinar ou não que tenha uma antipatia fluídica, entendeu? A pessoa pode, como eu disse, a pessoa pode chegar para mim e dizer assim, não, eu não tenho nada. Eu sou... Aliás, até vou usar um exemplo. Algum tempo atrás eu atendi um senhor e ele me disse, não, não tenho nada, eu tô aqui porque não sei o quê, por causa da mulher, porque não sei o que mais, papapá. Não tenho nada, não tenho coisa nenhuma. Tá bom. Fiz o tato nele, estabeleci a relação magnética com ele, o fígado dele berrava. Aí eu olhei para ele e disse assim, olha, tu tem problema de fígado, né? Aí ele me olhou e disse assim, como? Tu sabe? Eu digo, né? Isso é o que a gente observa. Então, não é o que a pessoa nos diz, é o que os fluidos dela nos dizem. Então, essa questão, provavelmente o que aconteceu, Luana, foi uma antipatia que depois foi se desfazendo, porque ela não era uma coisa total, né? Então, foi dispersando, foi se ambientando e a pessoa foi conseguindo fazer passar a tua energia, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Não, já estamos. Alguém tem alguma história que queira compartilhar aí dos magnetizadores mais experientes que se deparou com a questão da dificuldade da relação magnética por antipatia? Porque a antipatia, a simpatia vai sempre dar uma boa relação magnética e um bom tratamento. A antipatia Eu, vai inviabilizar. com relação a essa antipatia aí, a gente tinha, né,
Mas como diz os mentores, né? Não é os santos que não se batem, né? Somos nós que não nos batemos, né? Uma vez ele me chamou a atenção, né? Olha, Beth, não são os santos que não se batem, nós se damos muito bem, o problema é com vocês aí mesmo. Então, aconteceu uma vez também que as gurias não estavam lá e sobrou para mim. Eu fiquei, eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia dizer, né? Olha, é muito legal, mas não dá certo. E várias vezes eu tentei fazer relação magnética, tentei do poder, tentei nos punhos, tentei nas mãos, parece que não ia, não ia, não ia. Fiz os longitudinais, não dava, e não dava, não dava. Só que uma vez pegou uma sequência, assim, ó, no primeiro eu não consegui, no segundo não, eu digo, tá, deu para mim, eu não vou magnetizar mais ninguém, vou pegar minhas coisinhas, só vou ficar na entrevista e deu, né? Mas isso é um aprendizado também, porque de achar que é uma sequência que ocorre as coisas, e não é. Naquele Não, isso é dia deu, individual. né, deu dois, três. Então, o magnetizador, e que a gente discute no grupo, assim, cada uma de nós tem a sua experiência, bem como o do Potê disse. Observa T, né? E vai vai apontando as coisas que são tuas, né? Inerentes a ti. Porque você querer fazer como a outra pessoa faz pode dar maior meleca, né? Então, isso é com o tempo nós estamos aprendendo. Com o tempo, com o tempo, com o tempo que nós estamos aprendendo. E uma outra questão também, às vezes as pessoas têm vontade de ser magnetizada por determinada pessoa. Isso no início a gente não entendia muito bem. Depois a gente conversou no grupo e achamos que não seria legal isso, mas que ela passaria por todas nós, né? Porque senão ficariam assim, estavam ficando mais no fim para ser atendida ou estavam pulando uma ou outra para ser atendida. Então isso também o grupo teve que se reorganizar, né? E discutir melhor como que nós faríamos isso, de não ter nada disso, que todo mundo passaria assim por todo mundo e a gente evitaria isso, né? Até para que a gente pudesse conduzir melhor, né, o nosso trabalho. E uma outra. Desde que não haja antipatia fluídica com o Não, magnetizador, não tem problema a troca. não é simplesmente, Se há gostei mais de antipatia fluídica e a pessoa não está recebendo nada, aí não adianta. gostei mais dos olhos verdes da fulana do que dos olhos castanhos da Beltrana. Não, acho que a pessoa tem que no dia a dia, né? Então não há assim um grupo que se determine e faça X, Y, Z. Não, é um dia a dia de cada ali. E a outra vez foi uma senhora, eu não sabia que ela fumava, e eu tinha lido em algum lugar, não me lembro se foi no Charpignon ou no Ricardo, alguma coisa, que eles foram atender uma pessoa também que tomava vinho, e eles foram magnetizando e foi exalando aquilo ali. E também exala na gente, né? A gente fica com algumas pessoas ficam com aquele gosto na boca de ser tal. Não é meu caso. Mas eu comecei a fazer transversais, né, do cigarro, né, transversais frente e costa, e começou a exalar um cheiro, um cheiro, um cheiro, e as gurias disseram, pelo amor de Deus, vamos abrir as janelas. Então, aquilo ali eu prestei muita atenção, porque às vezes tu lê, né, e não acredita muito. Eu não acreditava muito, né? Mas a gente tinha na ficha que ela dizia, Dona Teresa, que ela não fumava, né? É para ver o quão material é o fluido, né? O quanto é Então, material e o quanto que a gente exatamente. vivencia, o que a gente utiliza, a nossa qualidade de vida, nosso modo de vida, dão qualidade para esse fluido. Né? Que é Sim. essa mesma situação que tu está relatando, foi o que eu falei, né, do caso que eu atendi aí, foi uns 10 dias atrás, de uma mulher que, assim, foi o maior pileque que acho que ela tinha tomado na vida, que a ressaca foi a mais monumental que eu já peguei. E ela disse que não, eu não vim tal dia para o atendimento porque eu estava com uma crise de sinusite. Fazia 2 dias que ela devia ter vindo numa quinta e ela apareceu num sábado. E eu olhei para ela assim, tipo, "Ui, que engraçado, 2 dias uma crise de sinusite não desaparece assim. Mas tá, né? Tudo bem." E quando eu fui dispersar, quando eu comecei a dispersar, que eu dispersei o gástrico dela, o cheiro de álcool, de uísque, assim, foi terrível.
Então, às vezes, a gente lê no livro e, de alguma maneira, né, os astros, enfim, nos colocam de diante, né? Então, acho que E agora, assim, ó, voltando à história das antipatias e das simpatias, esses casos há uma boa relação fluídica. Tanto que, né, se consegue, você se está dispersando e se está percebendo essa situação. Então, eles não são casos de uma situação de antipatia fluídica, ao contrário. Os fluidos se misturaram o suficientemente bem para que eu conseguisse expulsar, né, fosse o cigarro, ou fosse o álcool, ou fosse o que fosse. Também é muito comum, independente químico, se sentir esse tipo de coisa. Mas a gente tenta no grupo, sim, quando não consegue ter essa relação fluídica, fazer os longitudinais. Sim, se faz, né? Se a pessoa não consegue, se mesmo assim, fazendo os longitudinais, tentando fazer essa mistura, não consegue, daí o que a gente faz é passar a pessoa para outro, né? Porque E às senão... vezes elas não falam nada em função de ter um certo receio também. Ah, mas o magnetizador é quem tem que falar, né? Ele é que tem que dizer, não consegui, não senti a barreira, né? E não é porque... E assim, ó, o não conseguir não é porque falta ao magnetizador algum tipo de capacidade, não. Não tem nada a ver. Isso Tem aí nada a é ver. Eu individual. esbarrei numa questão. Olha, aqui É tem um individual. caderno. Esse caderno eu não consigo passar por ele. Simples. Sim, mas a pessoa, o um... magnetizador, não deve se deixar abalar por causa disso, né? Não, Ele segue em isso é um frente. fenômeno. É um fenômeno fluídico natural que acontece com qualquer um. Anormal é não acontecer. A gente esbarra com situações em que não consegue estabelecer relação magnética com alguém e isso é uma questão material. Nossos fluidos não se misturam. Não quer dizer que um é melhor que o outro, simplesmente é material. Ok, gente? Bom, vamos encerrar por aqui então, que já passamos até um pouquinho mais do horário. Tá? Eu acho que não ficamos com nenhuma pergunta pendente aqui. Tá bom? Então, semana que vem, pessoal, vamos ao estudo do perispírito, tá certo? Vinícius, se tu tiver por aí alguma dica de leitura, o pessoal segue capítulo 14, mais alguma coisa? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Dica de leitura: Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Além de Livro dos Espíritos, né? E Gênesis, capítulo 14. Beleza, tá? Então, quem quiser já ir adiantando a leitura para a semana que vem, perispírito, tá certo? Que também tem a sequência aqui do assunto e que a gente vai ver que é muito importante, porque a gente vai perispírito, corpo, tá? Vamos vendo todas as etapas. Certo? Já que tu tá aí, Vinícius, encerra para nós, por favor. Encerro. Convido a todos, então, a mantermos os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, e que possamos, então, agradecer por este momento, por esta oportunidade de podermos nos reunir e confabular pelo conhecimento, pela troca de ideias, pelo aprimoramento íntimo e pelas diferentes possibilidades que temos em evoluir, dando condições ao nosso semelhante de assistência nas suas necessidades mais íntimas, inclusive em seus infortúnios ocultos. Rogamos a Deus e aos espíritos benfeitores que nos assistam, que nos inspirem e que nos auxiliem nessa trajetória como tem nos assistido até aqui. Gratos por essa oportunidade, que sigamos em paz. Que assim seja. Graças a Deus. Então tá, gente. Beijo, beijo, Sônia. Tô te vendo aqui na minha frente. Tchauzinho, gente. Beijo, Sônia. Eu vi que eu conhecia. Beijo. Boa noite por Saudade aqui, de vocês. então. Até mais. Boa noite, Beijão, pessoal Sônia. das Beijão, fronteiras. Vamos lá, só tá nos faltando alguém do Oiapoque, né? Do Chuí tem, só tá faltando alguém do Oiapoque. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau.